Veja na tela as falas do presidente Lula. Na data 12 de junho, Lula disse: o aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. No mesmo dia, o dólar acabou batendo R$ 5,41. No dia 20 de junho, ele acabou falando: a decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro e nós queremos investir na produção. Nesse dia, o dólar bateu R$ 5,46. Depois, ele disse no dia 26 de junho: problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se precisa aumentar a arrecadação. Nesse dia, o dólar acabou batendo R$ 5,52. No dia 1 de julho, ele comentou: eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central, do ex-presidente Bolsonaro. Não é correto isso? Nesse dia, o dólar chegou a 5,65. No dia 2 de julho, ele disse: o Banco Central é uma instituição do Estado, não pode estar a serviço do sistema financeiro do mercado. Nesse dia, o dólar acabou batendo R$ 5,66. Na verdade, ele chegou a bater R$ 5,70, patamares muito próximos ali da pandemia, que acabou batendo entre 5,70 a 5,73. E nós não estamos vivendo uma pandemia. Deste modo, as falas do presidente Lula realmente acabam aumentando o preço do dólar frente ao real. Eu fiz uma análise detalhe a detalhe exatamente sobre isso, trazendo todos os pontos, todas as justificativas, bem como eu vou trazer outros fatores que podem também estar influenciando esse aumento do dólar. Vamos para o primeiro, que sempre é a macroeconomia. Mas a macroeconomia focando um pouco mais na questão dos conflitos. Perceba o seguinte: se você estivesse com algum problema, você iria buscar algo mais seguro ou menos seguro? Se você está numa situação que, para onde você olha, sempre tem um conflito, sempre tem uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, uma guerra de Israel com Hamas, Israel com o Líbano, sempre tem algum conflito que pode iniciar na Coreia, que pode iniciar com a China. Estamos em momento também, lembre-se, em eleições do presidente dos Estados Unidos, a maior economia mundial. Toda essa instabilidade acaba levando, de forma padrão, como as pessoas fazem, a irem para ativos mais seguros. Ou até simplesmente transformar o seu ativo e comprar mais dólares. Portanto, historicamente, sempre quando existiu alguma instabilidade, só você observar na crise do subprime 2008 e etc., em conflitos também pontuais, você percebe que existe sim uma apreciação do dólar frente às outras moedas. O mundo acaba se voltando para o que é mais seguro. E o dólar não é somente uma moeda. Esse detalhe não sei se você sabe. O dólar é considerado também, olha que interessante, uma reserva de valor. Teoricamente, toda moeda fiduciária deveria ser uma reserva de valor. Talvez por conceito, mas essa ideia foi se perdendo um pouco ao longo do tempo, porque se perdeu o lastro físico, entre aspas, da moeda. Consequentemente, o dólar e algumas outras pouquíssimas moedas no mundo, elas são sim consideradas uma reserva de valor. E nesse momento você fica com aquela pergunta brilhante: então, se existe uma estabilidade, por conseguinte, o dólar irá se depreciar frente ao real? Não, porque não tendo uma instabilidade, sim uma estabilidade no mundo, economicamente falando, em relação a conflitos, nesse caso, a moeda irá se valorizar ou se desvalorizar frente ao desenvolvimento, à evolução das duas economias. Então, também existe uma tendência do real se desvalorizar mesmo com a estabilidade econômica do Brasil. Isso pensando em médio prazo. No curto prazo, tudo pode acontecer. Só que vamos para o segundo fator, que esse aqui gera muito conflito, que é a taxa de juros. A taxa de juros eu vou comentar tanto a interna do Brasil, como também a externa, saiba que isso impacta a dos Estados Unidos. Eu só te peço antes, se você já é de casa, você já sabe, meu nome é Osmar Tanajura, você curte o vídeo quando ele começa, você se inscreve no canal, você ativa o sininho. Se você ainda não é de casa, não tem problema. No decorrer do vídeo você toma a sua decisão, será curtir, se inscrever ou não. Vou falar primeiro da taxa de juros dentro do Brasil, que vem gerando inúmeros conflitos internos. E agora perceba como o Brasil é um país curioso. No Brasil, o presidente do Brasil
o Lula, ele acaba brigando, ele acaba entrando num conflito, numa cruzada com o presidente do Banco Central, Campos Neto. Essa cruzada é extremamente curiosa, algo que não é muito bem visto em outros países. Qual é a defesa do Lula? Raciocine que o Lula defende que a taxa de juros venha a diminuir. O Banco Central veio diminuindo a taxa de juros ao longo do tempo, só que na última reunião, na verdade, do Copom, o Banco Central definiu que a taxa de juros irá permanecer, ao menos, por 45 dias, até a próxima reunião do Copom. Até aí tudo bem, mas pense o seguinte, se o presidente do Brasil está defendendo que a taxa de juros caia, isso para patamares abaixo de 10%, você deve estar pensando que a taxa de juros caindo, o dólar também irá cair. Então o dólar irá sair de 5,70, 5,60, 5,50 para R$ 5,00, R$ 4,50 e novamente as pessoas poderão ir para Disney. Novamente as pessoas poderão fazer suas compras internacionais. E pior que não, é literalmente o ao contrário. Quando você diminui a taxa de juros interna do Brasil, a tendência é que o dólar venha se valorizar frente ao real. Porque várias pessoas grandes investidores irão tirar o seu capital do Brasil e irão aportar em outros lugares ao longo do mundo inteiro. É uma conta de matemática extremamente simples. O Brasil é um país emergente. O investidor pensa o seguinte, bom, eu tenho aqui 10 milhões para poder aportar. Eu quero ganhar esses 10% da taxa de juros que o Brasil está oferecendo. Ótimo. Só que eu tenho que levar em consideração que o real cada vez mais, na verdade, vem se desvalorizando. Tudo bem. Se essa taxa de juros sair de 10 para 9, para 8, já não vale mais a pena investir no Brasil. Eu prefiro aportar, por exemplo, em outra taxa de juros de outra economia, ganhando 6, 5%. Em contrapartida, a moeda daquela outra economia vem se valorizando frente ao tempo. Em contrapartida, aquela moeda não se desvaloriza tanto que nem o real. Ou até que a gente chega agora no segundo tópico dentro do tópico de taxa de juros. Eu prefiro investir na taxa de juros dos Estados Unidos, no Tesouro dos Estados Unidos, porque eu ganho entre 5% a 6% em dólar. Você, de sua casa, seja sincero, até deixe nos comentários, você preferiria, por exemplo, ganhar 8% em real no Tesouro Brasileiro ou ganhar 5%, 5,5% em dólar no Tesouro Americano, levando em consideração que o real já se desvalorizou desde 1 de julho de 1994, o plano real, quase que 80% a 90%. Talvez você não tenha tanta noção em relação a essa diferença de rentabilidade, mas eu vou te dizer, se os maiores investidores do mundo, se os maiores empresários, se as pessoas que vivem do mercado financeiro, eles acabam optando pelo aporte no Tesouro Americano, alguma coisa deve estar valendo a pena. Pense dessa forma. Acho que agora chegamos no terceiro tópico, que é a fala do presidente do Brasil, o Lula. De fato, quando o Lula está falando, o dólar acaba se apreciando frente ao real, pode parecer um pouco estranho. No entanto, talvez não seja tão estranho assim. Eu vou trazer aqui os fatos para chegarmos em alguma conclusão. Se isso realmente acontece. Quando o presidente do Brasil fala, a moeda se desvaloriza frente ao dólar. O primeiro fato é a desvalorização do real nesse ano. É extremamente elevada. Perceba na imagem que o Brasil fica atrás de Nigéria, de Gana. Como assim? O Brasil, sendo um exportador de muita commodity, o Brasil sendo a fazenda do mundo, não era para isso de fato acontecer. O Brasil é a oitava, sétima maior economia do mundo. Não era para existir essa alta depreciação da moeda. E um fato importante é o Japão, logo atrás do Brasil. Você pode achar estranho, porque o Japão está entre as 5 maiores economias do mundo. O Japão tem sua peculiaridade, o Japão é um credor para o mundo inteiro. O Japão tem uma taxa da economia que era negativa até pouco tempo. Historicamente, a taxa de juros do Japão sempre foi negativa. O Japão é um caso à parte de todas as economias do mundo. Então você tem que avaliar também de uma forma um pouco mais excepcional. Vamos para o segundo motivo, que é a questão da Bolsa de Valores. O Brasil foi a Bolsa de Valores que mais se desvalorizou entre os países emergentes
e uma das bolsas, quando você pega as principais bolsas do mundo, ele não somente foi o que mais se desvalorizou, como ele foi a única bolsa que de fato teve uma desvalorização. Isso é impactante. Isso chama muita atenção. Outro ponto é a saída do capital do estrangeiro do Brasil. Se a taxa de juros está elevada, e mesmo assim o estrangeiro está tirando o recurso financeiro, imagine se estivesse baixa. Aí, nesse momento, existiria uma saída de capital bem maior. Compreenda que o estrangeiro, ele não escolhe lado. O estrangeiro, o investidor, ele simplesmente faz uma conta matemática. Se está valendo a pena deixar o recurso aqui, eu vou deixar aqui. Se aqui existe muita instabilidade, se aqui sempre tem uma mudança em relação à regra, a todo instante vão taxar, não vão taxar os fundos imobiliários, a todo instante vai prender ou não vai prender o presidente do Brasil. A gente já teve impeachment de uma presidenta do Brasil, já teve problema com o FHC, já teve problema com o Lula, o atual presidente do Brasil já foi preso. Então, talvez venham prender o ex-presidente do Brasil, que agora é o Bolsonaro. Você percebe que dá uma ideia de que existe um caos internamente? E você trazer cada vez mais falas que vão de encontro a como acontece em toda a economia do mundo, isso gera mais instabilidade ainda. O quarto ponto é realmente você, de forma declarada, você ter uma cruzada entre o executivo, o presidente do Brasil, com o presidente do Banco Central. Não há necessidade disso. Sendo assim, entra no quinto ponto. O quinto ponto é, se de fato o presidente do Banco Central está tão errado, por que em nenhum instante foi aberto algum processo contra o presidente do Banco Central, que ele não está fazendo um trabalho técnico? Por que em nenhum instante houve um projeto para votação na Câmara dos Deputados que eles vão, por exemplo, tirar a autonomia ou diminuir a autonomia do Banco Central? Algo que seria, assim, estrondoso para o Brasil. Com certeza, nesse instante, o dólar iria se valorizar 5%, 10% tranquilamente frente ao real. Por que não existe um projeto nesse na Câmara para ser votado? Os meios para você tirar a autonomia de alguém que você julga como errado existem, porque eles não foram solicitados e implementados. O sexto ponto é que o Banco Central não é Campos Neto. O Banco Central não é Campos Neto. A Amazon, não sei se você sabe, não é Jeff Bezos. Talvez a Apple também não era Steve Jobs. Talvez seja uma novidade para você. Mas a empresa, a instituição, não é uma pessoa. Existe um colegiado, existe um grupo que se chama Copom. Esse grupo fica 2, 3 dias reunidos, discutindo exatamente o que deve fazer com a taxa. E o curioso é que todos que têm poder de voto na mesa do Copom para aumentar, diminuir ou permanecer a taxa de juros, até os que foram colocados naquela mesa pelo presidente atual do Brasil, o Lula, todos votaram a favor para a permanência da taxa de juros. Foi unânime. Bom, se quem você defende, quem você critica, na verdade, votou a favor da permanência, e até quem você colocou dentro desse comitê também defende a permanência, talvez isso dê a entender que existe algum trabalho técnico ali sendo realizado, que de fato todos os players olharam e acharam prudente permanecer a taxa de juros ao menos por 45 dias. Esses pontos acabam deixando um pouco claro que o Banco Central vem sim fazendo um trabalho técnico. Ele em nenhum instante foi processado. Todos os lados do Banco Central, tanto os que foram colocados pelo atual presidente como pelo ex-presidente Bolsonaro, todos eles estão votaram na última reunião de forma unânime. Eles votaram na mesma proposta de permanecer a taxa de juros. Além do mais, tem que se tomar muito cuidado com essas medidas de querer abaixar a taxa de juros na canetada, porque o mercado acaba não aceitando. Como assim não aceitando, Osmar? O mercado não aceita mesmo. Isso aconteceu, você deve se recordar, na época da Dilma. E quando a taxa de juros ela foi diminuída na canetada, quando a inflação foi controlada, congelando os preços, por exemplo, da conta de eletricidade, o que aconteceu? O mercado não aceitou aquela medida. A taxa de juros, mesmo assim, foi cobrada de forma maior pelas instituições financeiras e não foi repassado isso para o consumidor, porque o mercado sabe que existe algum grau de instabilidade ali.
isso acaba descolando a taxa de juros. É a parte um pouco mais técnica, mas de fato é isso que acontece. E digo até mais, isso levou ao impeachment de um presidente do Brasil. Então é algo extremamente grave, que não é bem visto, que não é aceito pelo mercado, socialmente falando, como você pode ter percebido, e até economicamente falando. E o sétimo ponto, olha que interessante. O próprio ministro, o Haddad, ele acabou informando que era preciso alinhar a comunicação entre as partes, dando a entender que talvez uma bandeira branca fosse importante para que o dólar não começasse a subir de forma tão desenfreada como vem subindo. E quando o presidente do Brasil, o ministro Haddad e a Tebet, eles se uniram e comunicaram, esse é o sétimo ponto e ele é bem importante, e fizeram um comunicado que eles iriam fazer um controle fiscal conforme era previsto, que eles estavam cortando gastos de 25 bilhões e eles amenizaram ali a situação frente ao Banco Central. Não houve nenhuma crítica muito contundente. O que aconteceu? O dólar, nesse mesmo dia, acabou abaixando. Saímos de um dólar de 5,70. Estamos próximos de um dólar de 5,50. Última vez que eu olhei, estava em 5,48, por exemplo. Você compreende que a fala de um presidente do Brasil, a fala do seu líder, o líder da sua empresa, o líder da sua casa, ela é muito importante, porque isso vai nortear todas as outras decisões que irão ainda acontecer. O mercado não vai esperar acontecer, o mercado sempre se antecipa. O mercado sempre precifica antes. Porém, mesmo assim, se você não quer dolarizar o seu patrimônio, ou por falta de conhecimento, ou porque está com um pouco de receio, ou porque prefere deixar seu dinheiro no Brasil mesmo, tentar fazer o básico. Eu vou deixar aqui do lado o Tesouro IPCA mais 6%. Será que vale a pena? Se o seu recurso irá ficar em renda fixa, ao menos veja uma possibilidade para ganhar da inflação e mais um bônus de 6%. Opção muito desejada pela maioria dos investidores. Comento que você assista esse vídeo. O meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.